Pronto. Então, a gente vai falar hoje sobre ansiolíticos e hipnóticos, que são medicamentos que reduzem a ansiedade ou que promovem o sono. Então, eles são utilizados também para o tratamento de insônia, certo? Dentro dos medicamentos que tem esse padrão, né, de redução de ansiedade e de indução do sono, a gente tem os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Os barbitúricos vocês conhecem como Gardenal, que é o fenobarbital. Durante um tempo, durante até a década de 60, 70, os barbitúricos eram mais utilizados para fins de redução de ansiedade e insônia do que os benzodiazepínicos, até porque os benzodiazepínicos foram descobertos na década de 50, finalzinho da década de 50. Com o passar dos anos, a gente verificou uma maior segurança dos benzodiazepínicos. Em termos de eficácia, eles são basicamente igualmente eficazes para ansiedade e insônia, mas os benzodiazepínicos têm uma segurança maior. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de capacidade de intoxicação. Então, os benzodiazepínicos, eles têm menos capacidade de intoxicar do que o barbitúrico. E se um medicamento tem menos capacidade de intoxicar do que outro, ele acaba se tornando mais seguro. Então, hoje, quando a gente fala de redução de ansiedade e tratamento de insônia, a gente fala basicamente do tratamento com benzodiazepínicos, mas a gente vai entender a diferença dos dois, tá? Bom, para a gente conseguir entender como é que um medicamento consegue resolver insônia e ansiedade, a gente precisa primeiro entender como é que acontece essas transmissões ou como é que elas ocorrem no sistema nervoso central. Então, se a gente pensar no nosso sistema nervoso central, a gente tem substâncias que realizam transmissões sinápticas excitatórias e nós temos outras transmissões sinápticas que são inibitórias. E tudo isso funciona meio que como um equilíbrio no nosso corpo. Então, quando eu tenho transmissões excitatórias, deixa eu usar duas cores aqui de caneta. Eu vou usar o preto para excitatório e o azul para inibitório. Deixa eu pegar o azul. Eu vou usar o azul para excitatório e o vermelho para inibitório. Então, eu tenho transmissões que são excitatórias, tenho transmissões que são inibitórias. Essas transmissões, elas funcionam em equilíbrio. Saúde mental perfeita, transmissões em equilíbrio. O que acontece algumas vezes é essas transmissões se desequilibrarem. Ou a excitatória sobe, ou a inibitória desce, ou o contrário, a inibitória sobe e a excitatória desce. Quando a gente tem essas situações de desequilíbrio, alguma coisa aparece na forma de sintoma, tá? Se eu tenho, por exemplo, essa situação, o excitatório, né, transmissões excitatórias funcionando mais que transmissões inibitórias, a gente vai ter transtornos excitatórios, como ansiedade, como insônia, como convulsão, como esquizofrenia, tá? Se eu tiver o inverso, transmissões inibitórias aumentadas do que transmissões excitatórias, eu vou ter transtornos que são inibitórios, por exemplo, a depressão, tá? Então, toda a farmacologia de doenças que envolve o sistema o sistema vamos dizer assim, o sistema nervoso no sentido emocional, a ideia é equalizar essas transmissões para que a gente possa ter novamente esse equilíbrio restabelecido e, consequentemente, os sintomas reduzidos. Quando a gente tem uma situação de ansiedade, o que eu tenho? Eu tenho as transmissões excitatórias se sobrepondo às transmissões inibitórias. E aí os sintomas de ansiedade, de dificuldade de dormir, de taquicardia começam a aparecer. Qual é a minha ideia no tratamento? Ou eu baixo o que está excitando, ou eu aumento o que está inibindo, para isso voltar a ser um equilíbrio. Deu para entender isso? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente já viu transmissões adrenérgicas, colinérgicas, mas existem aminoácidos que são transmissores no sistema nervoso central. Então, eu vou mostrar para vocês uma das transmissões que a gente tem por aminoácido, que é uma transmissão excitatória. Vou colocar ela de azul, peraí. Pronto. Então, uma das transmissões excitatórias que a gente tem é a do glutamato. Então, eu tenho aqui a membrana. Ó. Nessa membrana eu tenho um canal. Esse canal aqui é um canal que entra sódio. Só que esse canal, ele só abre se alguém se ligar nele. Quem se liga nesse receptor, esse receptor chama-se NMDA, é um aminoácido chamado glutamato.
Toda vida que o glutamato se liga no seu receptor, o canal abre, o sódio entra. Quando o sódio entra, está entrando carga positiva. Se está entrando carga positiva, o que está acontecendo com a célula? Despolarizando ou hiperpolarizando? Despolarizando. Pronto. Despolarizando. Ao despolarizar, esse efeito é um efeito excitatório. Mas a gente também tem transmissões por aminoácidos que são inibitórias, que eu vou desenhar para vocês aqui. A membrana, o canal, que também só se abre se alguém se ligar, só que agora é um outro aminoácido chamado ácido gama-aminobutírico, e a gente apelidou ele de GABA. Quando o GABA se liga no canal, o íon que está aqui fora não é um íon, não é um cátion, é um ânion, é um íon com carga negativa. Aí esse íon entra. Quando esse íon entra, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai agora hiperpolarizar. Ela fica mais difícil de ser excitada. Hiperpolarizar. Certo? Então, eu vou ter um processo aqui, ó, inibitório, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, essas duas transmissões em equilíbrio, né, o excitatório com o inibitório, tá tudo certo. Quando isso daqui se desequilibra, aí a gente tem problema. Quando a gente pensa na situação da ansiedade, eu tenho um excitatório maior que o inibitório. Então, vamos supor aí que o glutamato está funcionando mais que o GABA. O que eu preciso fazer para conseguir diminuir os sintomas de um paciente que está em situação de ansiedade? Vocês concordam comigo que a gente tem duas opções? A gente tem a opção de diminuir esse sistema e de aumentar esse, concorda? Uma das formas de diminuir esse sistema é bloquear. E outra forma é aumentar o funcionamento desse sistema. Como diminui um e como aumenta o outro é o que a gente vai ver na aula, tá? Então, existem transmissões que são excitatórias, existem transmissões que são inibitórias, que quando elas estão na mesma proporção, elas estão em equilíbrio, e quando isso desproporciona, sintomas aparecem. No caso da ansiedade, eu vou ter transmissões excitatórias em maior proporção que as inibitórias, e o que eu posso fazer é ou baixar o que está excitando ou aumentar o que está inibindo, para isso voltar a ficar equilibrado. Ficou claro isso? Sim. Beleza. Então, vamos falar, a gente vai falar muito... saiu minha figura. A gente vai falar muito mais da transmissão GABAérgica do que da glutamatérgica, tá? Lembra que aqui é o canal, né? O íon que está aqui fora é o íon cloreto. Tá? Esse canal ele tem um nome, ele é um canal iônico de 5 subunidades, né? Então, o GABA transmissor se liga nessas bolinhas aqui, ó, nesses sítios de ligação, e permite a entrada do cloreto, tá certo? Permite a entrada do cloreto. O nome desse canal, o nome desse receptor também é chamado GABA. Só que para a gente não confundir o GABA receptor com o GABA transmissor, o receptor ele tem uma letrinha, tá? Então existem 3 tipos de receptores que recebem o transmissor GABA, que é o GABA-A, receptor GABA-A, o receptor GABA-B e o receptor GABA-C. O B e o C não interessa para a gente, só vai interessar para a gente o GABA-A, que é esse daqui que está desenhado aqui para vocês, porque é ele que está lá relacionado com o cloreto, tá certo? Então, eu queria mostrar para vocês primeiro o que faz a fisiologia, para depois a gente entender o que esses medicamentos fazem. Então, fisiologicamente, o que acontece? Aqui eu tenho o canal GABA-A, como a gente pode ver, ó. O GABA-A é esse receptor, esse canal iônico. Eu tenho aqui essas subunidades beta, sendo as subunidades do sítio de ligação do GABA. Esse GABA aqui é o neurotransmissor, o GABA-A é o receptor. E eu tenho os íons cloreto que estão aqui fora. Então, como é que funciona? O GABA transmissor se liga no seu receptor, o canal abre e o cloreto entra. Efeito hiperpolarizante. Até aí agora foi o que a gente tinha visto. O que os benzodiazepínicos e os barbitúricos vão fazer numa pessoa que está assim, ó?
Ou seja, essa quantidade de cloreto aqui que está entrando é o fisiológico. Está sendo suficiente essa quantidade para equilibrar? Não está, certo? Então, o equilíbrio não está sendo atingido com esse estímulo que está acontecendo aqui. Não está sendo atingido, tá? Beleza. O que esses medicamentos vão fazer? Eu vou mostrar para vocês o que os benzodiazepínicos fazem primeiro. Os benzodiazepínicos têm um lugar nesse receptor para ele se ligar. E esse lugar que o benzodiazepínico se liga é um lugar diferente do lugar que o GABA se liga. Tá vendo que o sítio de ligação é diferente? Então vamos ver o que acontece agora na farmacologia. Quem se ligou primeiro? Ó, o benzodiazepínico. O benzodiazepínico, ele se liga e ele não consegue abrir o canal, como vocês estão vendo. Ó. Ele se ligou e nenhum cloreto entrou. Só que na hora que o benzodiazepínico se liga no canal, ele aumenta a afinidade que o GABA tem pelo seu receptor. Então, é como se ficasse mais fácil... Deixa eu só tirar aqui o risco. É como se ficasse mais fácil agora do GABA transmissor se ligar no GABA receptor. Então, esse GABA vai se ligar mais vezes no receptor, esse canal vai abrir mais vezes, fazendo com que entre mais moléculas de cloreto. E aí, na hora que essas moléculas de cloreto estão entrando em maior proporção, ó, fisiologicamente eu tinha um cloreto entrando, agora eu tenho 3. Aí, o que vai acontecer? Ó? O negativo vai começar, o inibitório vai começar a subir. Ó. Aí, o que acontece? Equilíbrio. Ficou claro? Então, a ideia é fazer com que o benzodiazepínico chame mais GABA para cada vez mais esse canal abrir mais vezes, e se ele abre mais vezes, entra mais cloreto dentro da célula e, consequentemente, tem maior hiperpolarização e melhor equilíbrio. Tá certo? O barbitúrico, professora, faz a mesma coisa? Faz. Só que o barbitúrico ele tem um sítio de ligação diferente. É bem aqui, ó. O sítio do barbitúrico é bem aqui. Esse receptor, inclusive, ele é um receptor que ele recebe um monte de gente. Ele recebe benzodiazepínico, ele recebe barbitúrico, ele recebe etanol. Professor, você está dizendo que o álcool que a gente ingere nas festas, ele ativa receptor de GABA ativa, tá? Normalmente quando ele está em quantidades altas. Então, o álcool é engraçado, assim, interessante, porque ele tem um comportamento diferente dependendo da dose. Em doses baixas, ele estimula transmissões que são excitatórias. Então, você fica alegre, você fica animado, você fica falante, você paga bebida para os outros, né? E quando você tem doses muito altas, ele começa a estimular sistemas depressores, como o sistema de GABA. E aí começa a dar sono, começa a dar tristeza, vontade de chorar, ligar para quem não deve, mandar mensagem para quem não deve, né? Então, o álcool ele tem essa característica de estimular transmissões diferentes de acordo com a dose que ele é utilizado. E em doses altas ele estimula o GABA. E se você for ver, ó, ele estimula numa região diferente da do GABA, diferente da do benzodiazepínico e diferente da do barbitúrico. Então, esse receptor é um receptor que recebe um monte de molécula, tá? Vamos falar um pouquinho das diferenças entre os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Já que o barbitúrico também pode chegar, também aumenta a atividade do GABA e aumenta a entrada de cloreto. O barbitúrico, ele faz as duas coisas. Ele tanto faz o que o benzodiazepínico faz, como ele também, ó, reduz glutamato. Então, o barbitúrico, ele aumenta o sistema GABAérgico, que é o inibitório, e diminui o sistema glutamatérgico, que é o excitatório. Então, é como se o barbitúrico fizesse isso aqui, ó. Não tá assim? Excitatório, inibitório. O barbitúrico faz isso, ó. Sobe o inibitório e baixa o excitatório. Faz os dois ao mesmo tempo. Os benzodiazepínicos, não. O excitatório fica aqui fixo e só o inibitório sobe. Ficou clara essa diferença? Então, outra diferença entre eles é que os benzodiazepínicos aumentam apenas a frequência de abertura do canal, não interferindo no tempo que esse canal fica aberto. Os barbitúricos, eles aumentam a frequência e o tempo. Eu vou colocar aqui do lado para vocês terem noção de como é que é isso. Tenho aqui o fisiológico. Normal. O fisiológico, eu tenho esse canal abrindo uma vez e ficando aberto uma vez por minuto, e ele, cada vez que abre, ele fica aberto 1 segundo. Isso é o normal. É aquele normal do slide anterior que só entra um cloreto. Se eu usar benzodiazepínico, o que vai acontecer? Ele vai abrir mais vezes por minuto. Então, ele vai abrir 3 vezes a cada minuto.
Só que o tempo que ele vai ficar aberto cada vez que ele abre continua sendo 1 segundo, certo? Mas naturalmente entra mais cloreto, porque ele abriu mais vezes. Se for com o barbitúrico, o que que vai acontecer? Esse canal vai abrir 3 vezes por minuto e cada vez que ele abre, ele fica 3 segundos abertos. Deu para entender a diferença da frequência e do tempo? Então, o barbitúrico ele tem uma potência maior, já que ele aumenta tanto a frequência como ele aumenta o tempo. Então, naturalmente, a quantidade de cloreto que entra com o barbitúrico é maior do que a quantidade de cloreto que entra com o benzodiazepínico. E nisso daí, não só nisso, mas isso também está a sua menor segurança. Porque se eu hiperpolarizar demais, isso não é bom. Porque o meu cérebro ele vai enviar comando para a periferia. Se ele hiperpolariza demais, como é que ele vai mandar os órgãos vitais funcionarem? O coração bater, o pulmão respirar, tá? A gente já teve óbito por hiperdosagem de álcool. E é justamente por não enviar comando do centro para a periferia. Por causa do excesso de hiperpolarização que o estímulo excessivo do sistema GABAérgico pode provocar. Outra coisa que é interessante e fundamental para essa segurança, já mostramos algumas diferenças entre os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Benzodiazepínico diazepam, barbitúrico gardenal, tá? Fenobarbital. Então, qual foi a diferença que a gente mostrou aqui? Uma diferença foi que o benzodiazepínico abre o canal só mais vezes e o barbitúrico abre mais vezes por mais tempo. Os benzodiazepínicos, eles agem seletivamente no sistema GABAérgico, os barbitúricos vão agir no GABAérgico e no glutamatérgico. Duas diferenças entre eles, ok? Onde é que está o risco dos barbitúricos, que foi o que fez eles deixarem de ser usados para insônia e ansiedade a partir da década de 60, 70? Quando a gente pensa nos barbitúricos, a não seletividade dele e essa abertura desses dois parâmetros obviamente gera uma hiperpolarização mais intensa. Mas esse nem é o principal motivo da sua falta de segurança. A sua falta de segurança ela não está no uso em doses terapêuticas. O uso em doses terapêuticas gera uma hiperpolarização maior, mas ainda é uma hiperpolarização controlada. O uso como é que eu posso dizer? A falta de segurança desses medicamentos ela está no uso em doses altas. Quando os barbitúricos eles são usados em doses elevadas, eles conseguem encontrar a chave desse canal. Então, o barbitúrico, quando ele se liga aqui em doses baixas, ele precisa do GABA para abrir o canal. Mas quando ele se liga em doses altas, ele consegue abrir esse canal sozinho. Então, a entrada de cloreto aqui vai aumentar absurdamente. Aí vai chegar naquele ponto que eu falei para vocês, que é muito parecido com o do álcool. Uma hiperpolarização tão intensa que para da gente ter comunicação do centro com a periferia. Então, o paciente ele entra normalmente em depressão cardiorrespiratória e isso pode levar a óbito, tá? Porque o coração não fica tão bradicárdico e o pulmão não recebe o comando que ele precisa respirar. Então, doses elevadas de barbitúrico e doses elevadas de álcool, elas são letais. Por quê? Por que essa letalidade? Porque em doses elevadas, tanto o álcool quanto o barbitúrico não dependem do GABA para abrir o canal. Já os benzodiazepínicos, mesmo tomados em doses elevadíssimas, eles só abrem, eles respeitam a hierarquia aqui. Então, eles só abrem esse canal se tiver GABA, tá certo? Então, existe um limite para esse canal abrir. Porque mesmo ele sendo muito estimulado, ele só abre se ele tiver o ligante endógeno. E a gente não tem ligantes endógenos de forma infinita. Então, a gente acaba tendo uma abertura limitada desse canal. Para facilitar, eu vou fazer outro esqueminha como esse, para a gente poder visualizar. Então, imagine que fisiologicamente, né? Fisiologicamente, esse canal, fisiologicamente eu tenho 30 GABAs. Então, eu produzo lá 30 moléculas de GABA. Aí eu tomei um comprimido de benzodiazepínico, né, numa dose baixa dose. Aqui vale para o benzodiazepínico e para o barbitúrico, tá? Em baixa dose.
Quando eu uso ele em baixa dose, por exemplo, eu tenho, vamos ver aqui, 10 moléculas de benzodiazepínico e 10 moléculas de barbitúrico. Quantas vezes esse canal vai abrir pensando que eu tenho 10 estímulos? Ele vai abrir, né, 10 vezes, tá? Porque se eu tenho 10 estímulos, eu tenho 30 GABAs, mas eu tenho 10 estímulos, 10 entradas. Se esses medicamentos são usados em doses altas doses, vamos supor, ai meu Deus, minha caneta tá ruim. Benzodiazepínico. Eu tomei, sei lá, foi tomado 30 comprimidos de diazepam. Me deu 100 benzodiazepínicos. 100. Esse canal abre quantas vezes? Eu tenho 30 GABAs e tenho 100 estímulos. Esse canal só vai abrir 30 vezes. Então, ele tem um limite de abertura, que é a quantidade de GABA que ele tem. Se for o barbitúrico, se for o barbitúrico, mesma coisa, eu tenho 100 barbitúricos. Quantas vezes esse canal abre? 100 vezes. Por quê? Porque o barbitúrico em doses elevadas, ele não necessita do GABA para abrir o canal. Então, ele usa os 30 GABA para abrir e ainda usa os 70 dele para abrir mais vezes. Deu para entender isso? Dá para entender que o benzodiazepínico ele tem uma entrada limitada. A gente consegue ver isso nesse gráfico. Eu pensei que eu não tinha colocado ele, mas ele está aí. Ó, vamos ver aqui esse gráfico. Esse gráfico ele mostra um benzodiazepínico, que é o midazolam, PZD, e um pentobarbital, que é um barbitúrico, um exemplo de cada um. E essa parte aqui do gráfico é a entrada de cloreto, é quantas vezes o canal abre, né? A corrente de cloreto para dentro da célula, o grau de hiperpolarização. Essa faixinha que vocês estão vendo aqui, que está meio falhada, é a quantidade de GABA endógeno, é como se fosse aqueles 30 GABA que eu coloquei atrás. Então, essa é a quantidade de GABA que meu corpo produz. Sem o midazolam, que é a linha azul, e sem o pentobarbital, que é a linha preta, eu tenho entrada de cloreto, que vai mais ou menos em torno de 10%. O meu fisiológico é uma entrada aí de 10% da quantidade de cloreto que estava fora, consegue entrar. Só que numa situação de ansiedade, isso não é suficiente, a gente precisa levar isso. Quando eu uso o midazolam, ó, que é a dose deles, tá? Quando eu uso o midazolam, você pode perceber, ó, que dependendo da dose, vai aumentando essa entrada. Então, eu aumentei de 10 para 20 e vou aumentando. Quanto mais midazolam eu vou dando, mais vai entrando cloreto. Mas tem uma hora, ó, que eu tô aumentando a dose e não tá entrando mais cloreto. Por que não tá entrando mais cloreto se eu tô aumentando a dose? Porque acabou quem? O GABA. Então, eu me limitei àquelas 30 aberturas, porque o GABA acabou, tá? Diferentemente do pentobarbital, como a gente consegue ver aqui, ó, eu vou elevando a dose dele, vai aumentando a entrada de cloreto. Eita, linha boa. Vai aumentando a entrada de cloreto. O GABA acabou aqui para o benzodiazepínico, então ele tem que acabar aqui para o barbitúrico também. Mas mesmo assim, ó, ele continua permitindo a entrada de cloreto. E quanto mais cloreto entra, mais hiperpolarização eu tenho. Até que eu chego num ponto, ó, de 100% de hiperpolarização. Gente, nessa situação não tem comunicação. O cérebro não consegue mandar informação para o coração bater, para o pulmão respirar. Aí o paciente faz o quê? Óbito. Ficou claro a diferença de segurança? Então, por causa dessa diferença de segurança, hoje quem é que a gente usa com maior segurança? Os benzodiazepínicos. Então, a gente nem escuta mais falar hoje de barbitúrico quando se pensa, quando se fala em tratamento de ansiedade. Hoje, barbitúrico é usado para tratar convulsão, que não tem um processo emocional envolvido, é só elétrico no sistema nervoso central.